que é economia? Por que entendê-la? Para o senso comum, ela diz respeito a investimentos, mercado de ações, finanças. Mas não se trata só disso. A economia é o estudo das pessoas e das razões pelas quais elas se comportam como se comportam. Existem duas verdades que valem para todo mundo, independentemente de gênero, crença religiosa, cor ou renda. A primeira é que todo mundo tem desejos ilimitados. Pense em um exemplo corriqueiro. Uma família pode ter casa própria, carro, televisão, cachorros. Mesmo assim, todos os seus membros sempre desejam algo a mais. Uma televisão maior, uma cozinha mais moderna, outro celular, videogame, roupas. Mesmo que consigam ter essas coisas, sempre vão querer algo a mais. O desejo é ilimitado. Qual o problema de ter desejos ilimitados? Bem, é que temos recursos limitados. Isso significa que não é possível ter todas as coisas de que gostamos. Ou não temos tempo, ou não temos dinheiro suficiente para comprar ou fazer tudo o que queremos. Uma coisa é certa, se os desejos são ilimitados, mas os recursos são limitados, é preciso fazer escolhas. Para resumir de um jeito bem simples, a economia é o estudo das escolhas. Que escolhas as pessoas vão ter de fazer para conseguir usar esse tantinho de recursos para satisfazer esse tantão de desejos? É isso! A economia estuda como as pessoas escolhem usar seus recursos escassos na tentativa de satisfazer seus desejos ilimitados. Mas por que recursos escassos? O que essa expressão significa exatamente? Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. O que é escassez? Escassez é uma situação em que não há quantidade suficiente de uma coisa, um produto, um serviço ou um recurso, para satisfazer os desejos de todo mundo que a deseja, a um preço zero. Essa última parte é importante. Se eu quiser distribuir um produto de graça, não vai ter o suficiente. Então, como eu decido quem fica com o produto? Bom, uma maneira é começar a pedir dinheiro por ele. Aqueles que não estão afim de ter o produto vão cair fora. Aqueles que estão afim o bastante para pagar o preço vão ficar com ele. Não é um sistema perfeito. Você aí, consegue pensar em algumas desvantagens? Uma delas é óbvia. Os ricos ficam com os produtos e os serviços e os pobres não. De qualquer forma, é assim que você reconhece um bem escasso. Ele ostenta uma etiqueta de preço, indicando que as pessoas querem pagar para tê-lo. Uma coisa não é escassa quando existe em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de todo mundo, mesmo a preço zero. Então, não existe nenhum motivo para cobrar por ela. Você conhece algum produto gratuito? Ar respirável, talvez. Mas até mesmo o ar pode se tornar escasso em algum momento. Então, a economia é um estudo sobre como as pessoas escolhem gastar seus poucos recursos na tentativa de satisfazer suas muitas vontades. Mas como as pessoas escolhem? Elas fazem escolhas que acreditam ser no seu melhor interesse. É o egoísmo racional. Elas analisam os prós e os contras. Os economistas chamam isso de custos e benefícios e decidem se a escolha é boa. Pense nisso. Você sai para caminhar e encontra uma carteira. Dentro dela há R$1.000. O que fazer? Quais são as alternativas? Bom, há várias. Você poderia devolver a carteira e o dinheiro para o dono. Ou devolver a carteira sem o dinheiro. Ou pegar o dinheiro e largar a carteira onde achou. Ou deixar tudo ali mesmo. Há várias escolhas possíveis, mas qual delas é a mais racional? A escolha racional depende do indivíduo tomador da decisão. Toda decisão é racional para a pessoa que a toma. O fato de você achar que a decisão tomada pelo outro é certa ou errada não quer dizer que ela não tenha sido racional. Só significa que a pessoa baseia suas decisões em parâmetros diferentes dos seus. Discutimos detalhadamente o que é escassez.
Mas para entender a definição de economia, a maneira pela qual as pessoas usam seus recursos escassos para tentar satisfazer os seus desejos ilimitados, é importante entender o significado da palavra recursos. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Antes de mais nada, é preciso explicar um ponto. O dinheiro não é um recurso. Os recursos são produtivos. Eles têm que ser usados para fazer algo novo, e o dinheiro não tem essa característica. Claro que o dinheiro permite que a economia avance de um jeito mais eficiente e suave. É como graxa para a máquina econômica. Mas ele não produz nada por si mesmo. É um meio para comprar os recursos que podem gerar produtos e serviços. Portanto, repetimos, quando um economista fala de recursos, ele está falando de recursos produtivos. Os recursos têm que ter a capacidade de produzir alguma coisa, um produto ou um serviço. O que usamos para fazer produtos e serviços? Usamos pessoas, combustível e energia, máquinas, fábricas, plantas, animais. Os economistas gostam de simplificar as coisas para torná-las mais intuitivas. Por isso, eles distribuem todo esse monte de recursos em categorias amplas. A categoria recurso natural inclui a terra em si, ou seja, terrenos para fazendas ou construção de imóveis, mas também plantas, rebanhos, água, petróleo. A categoria trabalho engloba qualquer trabalho humano, físico ou intelectual. Agora mesmo, nesse exato momento, você está aprimorando os recursos intelectuais que tem para oferecer porque está incorporando este aprendizado. Alguns trabalhos surgem de forma natural, um talento esportivo nato que permite que você jogue futebol para ganhar a vida. Mas as habilidades que você tem, também conhecidas como capital humano, podem ser aprimoradas por meio de treinamentos, experiências, cursos, estudo. Outra categoria são os bens de capital. Por definição, bem de capital é tudo que é usado para produzir bens e serviços. Simplificando, bem de capital são máquinas e equipamentos. Isso inclui máquinas feitas em fábricas, mas também as próprias fábricas, além de computadores, móveis, livros, estradas, linhas telefônicas, etc. A última grande categoria de recursos é a capacidade empresarial. O que, ou melhor, quem é um empreendedor? Um empreendedor é quem, antes de tudo, consegue identificar uma oportunidade de lucro. Em segundo lugar, é aquele que consegue organizar os fatores de produção, outro nome para recursos. E em terceiro lugar, é ele quem tem coragem de assumir riscos. Compreendemos a definição de economia, mas será que esses conceitos valem igualmente para indivíduos e empresas, negócios e países? Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. O que são microeconomia e macroeconomia? A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta. Sem se preocupar com cada representante da fauna e da flora, foca em características gerais da floresta ao longo do tempo. A microeconomia analisa minuciosamente todo o ecossistema dessa floresta. Troca a visão do todo, do funcionamento do conjunto, pela maior riqueza de detalhes. São temas da macroeconomia, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o PIB, o desemprego, essas coisas. Já a microeconomia presta mais atenção, como dissemos, em detalhes, nas diferenças de salários entre mulheres e homens, nas decisões de produtores e consumidores, no funcionamento de cada setor na economia, entre outras coisas. Vamos ver se você entendeu. Quando sai na TV que o Brasil é menos competitivo que outros países, essa discussão está em qual campo? Bingo! Na macroeconomia. Mas e se a notícia fosse:
Fábricas brasileiras investem em inovação para crescer. Isso mesmo, é a microeconomia que entrou em ação. E é juntando todos os elementos da macro e da microeconomia que os economistas estudam o mundo em que vivemos. Veremos mais para frente de que forma eles podem fazer isso. Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.